Hoje eu vou conversar com o Gabriel Cunha. Ele atua como Head de Engenharia na Acreditas. Tudo bem, Gabriel? Obrigado aí por aceitar o convite. Valeu, Edu, tudo jóia? Eu que agradeço aí pelo convite. Muito legal e bacana estar participando aí desse papo contigo. Boa. E antes da gente começar, conta aí um pouquinho sobre o que você faz na Acredita e tal, como é que é teu trabalho aí. Então, na Acreditas, eu atuo lá como head de engenharia. Então, eu sou responsável por uma unidade de negócio, a unidade de home. A gente se organiza em ecossistemas. Então, a gente diz que é o nosso ecossistema imobiliário. Lá no meu dia a dia, eu tenho os líderes que estão mais próximos do time, das squads, né? Então, que são os engineer leads. Na minha estrutura, atualmente, eu não tenho nenhum manager, mas, de certa forma, o engineer lead ele acaba fazendo o papel de manager também, até porque a gente já está preparando para uma próxima cadeira, então já tem umas pessoas que estão no dia a dia fazendo esse papel. E meu papel lá, minha liderança como head, ela vai muito na estratégia. Então, eu estou sempre olhando muito à frente, assim, né, as práticas, o que eu, né, no dia a dia ali eu faço, é sempre pensando em como a gente pode ser melhor nesse quarter, no próximo quarter, daqui a um ano. Então, eu tenho um trabalho bem forte ali olhando parte de OKRs, entendendo impacto, né, a gente medindo o impacto IRR, né, impacto retorno sobre investimento. Então, o meu papel ele vai tem essa visão mais de longo prazo, mas para a gente chegar no longo prazo onde a gente quer chegar, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer no agora, né, o agora que importa. Então, eu relaciono a estratégia de longo prazo com o dia a dia dos times, e aí o meu braço, digamos assim, nos times, nas squads, são os engineer leads ou os managers, né, quando a gente tem isso na estrutura. É mais ou menos assim meu dia a dia. Legal, legal. Bom, entrando aqui já no nosso assunto de hoje, né? Hoje a gente vai conversar sobre métricas, ou para ser mais preciso aqui, sobre o Dora Metrics, né? E para a gente já começar colocando todo mundo aqui, né, que está ouvindo ou assistindo a gente na mesma página, eu queria que você né, dissesse assim, para a gente o que significa esse Dora Metrics aí, que métricas são essas, como é que elas surgiram ali. Legal. Então, o Datametrics, na verdade, começou um programa, né, de pesquisa. Ele começou aí cerca de 10 anos atrás. Umas pessoas começaram pra, com um conjunto de pesquisas para entender como que a gente pode fazer software melhor. O objetivo é fazer software melhor. E aí a ideia desse programa é fazer um assessment na comunidade global aí para avaliar como que isso está acontecendo nas empresas, né? Então, hoje já tem mais de 30 mil profissionais que foram entrevistados. Todo mês eles lançam, todo ano, aliás, eles lançam um relatório. Um tempo depois, então lá, uns cerca de 10 anos atrás começou, um tempo depois eles lançaram um livro, Accelerate, que é um livro bem importante para todo líder de engenharia. E um tempo depois, o time de cloud do Google comprou esse programa, eles é, adquiriram essa empresa e agora ela faz parte do grupo lá do Google, certo? E a Dora Metrics é DevOps Research e Assessment. Então, basicamente, é um grupo de perguntas ali que é feito através de uma pesquisa para avaliar a maturidade técnica dos times aí ao redor do mundo. Legal, legal. E tem muita coisa ali no livro Accelerate que, obviamente, vieram né, desse estudo. Só que a ideia aqui não é a gente fazer nenhum resumo do livro, nem nada assim, né? É a gente falar especificamente das métricas que eles citam ali, né? Que eu vou até listar aqui, a gente vai conversando um pouquinho sobre cada uma delas, né? A primeira delas, eu Boa. não lembro se está exatamente nessa ordem, mas eu vou falar aqui as quatro, né? Que é Deployment Uhum. Frequency, Lead Time for Changes, o MTTR, né, o famoso MTTR, que é o Mean Time to Restore, e o Change Failure Rate. Então são quatro métricas aí que o livro coloca ali, né, como métricas que conseguem, segundo o próprio estudo, conseguem predizer se a empresa vai ter sucesso ou não ali, né, em termos de negócios, inclusive. Então eu queria até voltar nessa primeira métrica que eu comentei aqui, né, que é o Deployment Frequency, entender o que o time pode. Não, primeiro, né, até antes da gente começar, mas o que é esse Deployment Frequency e como que a gente consegue medir isso aí, enfim, saber se o time está mandando bem, se não está. Boa, legal. Eu gosto de separar essas quatro métricas em dois grupos, né? São as métricas de throughput e as métricas de estabilidade. Então, o deployment frequency ali, ele vai medir quanto tempo, qual que é a cadência, a nossa cadência de entrega de valor, né?
Então, na prática é isso, ele está medindo de quanto em quanto tempo a gente está levando software para produção, que é, de fato, gerando algum valor para um cliente, né? Um ponto muito importante aqui para a gente trazer, que às vezes a gente confunde, e não só por confundir, às vezes a gente tem alguma limitação para conseguir medir isso aí. Por exemplo, a gente não tem uma pipeline de CI automatizada, enfim, algumas dificuldades que são impostas a nós para medir isso aí, e a gente acaba medindo outras coisas, como volume de PRs, ou alguma coisa lá no Gira, quantidade de issues completados lá no Gira. Então, são coisas parecidas, mas não é de fato o que essa métrica traz, né? Que essa métrica ela conta o código em produção, valendo em produção mesmo, tá? Então, isso é importante a gente trazer aqui. Outra questão importante do Deployment Frequency, que tu citou, e não só do Deployment Frequency, mas na verdade das 4 métricas, né, como tu citou, é uma probabilidade, né, a gente indo bem nessas métricas, é uma probabilidade de que a gente vai ter mais resultados sendo gerados para os clientes, né, que a gente vai ter um impacto maior. Então não é uma certeza, mas segundo o estudo, a chance dos times que têm uma maturidade legal nessas 4 métricas é muito alta, assim, a chance de ser um time que está impactando, né, de ser um time de alta performance. Então, no livro eles trazem, no livro não, desculpa, na pesquisa eles trazem o conceito de elite performance, né? Então aquele time, puta, muito fera. Então a probabilidade de a gente ter esse perfil de time, quando a gente tem essas métricas aí com uma saúde legal, é muito mais alta. Então, voltando aqui para a questão do Deployment Frequency, é isso aí, é cadência de entrega de valor, mas olhando software em produção, tá? Código em produção. Então, essa é a primeira aí. Legal. Aí, junto com... Desculpa, pode ir. Diga, não, manda para você. Não, isso aí é já puxar para outra ali. Então, Deployment Boa, não, Frequency é mas uma métrica... Tá, manda bala. antes de puxar, eu queria continuar nela aqui e fazer até um alerta que eu acho importante, né? Que é o seguinte: quando a gente está falando ali de deployment frequency, né? De taxa de deploys, a gente está pensando em tese, vamos colocar em palavras simples aqui, né? Em tese, quanto mais deploys, melhor. Ou até, em outras palavras, quando a gente puder fazer deploy, a gente deveria fazer deploy, tá? Então é diferente, por exemplo, daquele cenário onde a equipe represa um monte de entregas, daí vai lá e faz, enfim, 4 ou 5 entregas em um deploy só. Então a ideia aqui é, quanto mais frequente isso, melhor. Tanto é que, se a gente olhar lá nos reports, isso dá para perceber ao longo, inclusive a evolução ali tá, ao longo dos anos, mas a ideia ela continua a mesma, né? Que é times que são considerados times de elite, vamos dizer assim, ou empresas de elite, são aqueles locais onde essas entregas são feitas sempre sob demanda, ou seja, se a gente precisa fazer um deploy, então a gente consegue fazer um deploy agora, vamos dizer assim, ou então que os deploys são feitos ao longo do próprio dia. Então, em um dia você tem 4, 5, 10 deploys de acordo com o que for necessário ali, né? Então, não existe essa limitação de, não, vamos aguardar tanto tempo para fazer o deploy. E outro ponto interessante que eu acho que vale mencionar também é que, vamos puxar num cenário assim que é um pouco mais, vamos dizer, é um cenário um pouco mais antigo, tá? Hoje em dia a gente já não tem mais tanto esse problema, mas eu acho que vale contrastar, que é, imagina uma equipe ou uma empresa que faz 4 deploys por ano. Qual a chance que essa equipe ou essa empresa tem de acertar na mosca nesses 4 deploys para ajudar no crescimento do negócio, na evolução do produto e tal? As chances são muito baixas, porque no tempo que a gente vive, as coisas são muito incertas. Então a gente não sabe se o que a gente está fazendo realmente vai trazer aquele resultado que a gente imaginava. Então, se a gente só tem, entre aspas, 4 tiros por ano, a gente tende a acertar muito menos. Mas agora, se a gente está fazendo sempre algum deploy, então a chance da gente conseguir acertar em algum momento vai ser muito maior. A gente aumenta a superfície de contato, vamos dizer assim. Então essa é uma outra forma aí da gente enxergar essa questão da importância, né, de ter um deploy mais frequente. Perfeito. Isso faz link também com aquela visão ágil, né, de falhar rápido, ter feedbacks constantes. Então, quanto mais rápido a gente está mandando código para produção, mesmo que tenha alguma falha, mais cedo a gente vai pegar essa falha e vai ter que corrigir para colocar de novo algum valor no ar, né? Então é bem interessante. E é curioso que tem times, né, ali na pesquisa, tem times que fazem um deploy a cada 6 meses, enquanto os times de altíssima performance fazem, como tu citou, vários por dia, né?
Uhum. Então existe um gap. Apesar de hoje as coisas estarem bem mais ágeis, né, digamos assim, ainda existem. Tem empresas aí, alguns bancos, algumas, né, que tem que passar por GMUD, então tem toda uma complexidade para colocar um código em produção. Então, apesar de estarmos num cenário muito mais favorável aí para um ciclo de entrega contínua, ainda existe na comunidade empresas que estão vivendo lá 2010, né? Ou sei lá, mais para trás ainda. Mas isso é curioso. Boa, boa. Daí outro ponto sobre deployment frequency que eu queria entender de você é, assim, na tua experiência, pelas empresas por onde você passou, o que vocês costumavam contar com o deployment frequency? Só as funcionalidades, bug também contava, refatoração, o que era deployment frequency para vocês? O correto, né, entre aspas, né, mas o correto ou o ideal é que a gente olhe de verdade os pull requests ou o que a gente tiver, se a gente não estiver trabalhando com pull requests, ou seja o código entrando na branch que vai para a produção, refletindo o código em produção. Então, todo código que entra em produção é contado como um deploy, dependente se é um código para corrigir um bug, se é um código que gerou um bug, dependente do que aconteceu ali com aquele código, da razão daquele código, ele está sendo contado como uma unidade de deploy. Tá? Isso é importante, e aí algumas pessoas podem se perguntar, putz, mas é isso, só vale enfiar código aí, né, e sem olhar para os problemas? Não, não é bem assim. Por isso que a gente tem outras métricas, que daí elas se equilibram, né? A gente tem lá a change failure rate, então a gente vai saber quanto do código que a gente está enviando, quantos por cento ali é para corrigir falha ou é uma falha, né? Então existem métricas para equilibrar isso aí. Mas quando a gente olha especificamente o deployment frequency, a gente está olhando nossa cadência de entrega, sem nenhum critério do que está sendo entregue, tá? Mas, como eu citei, é código em produção. Isso que é o importante a gente ter em mente. Bem interessante assim esse ponto que você mencionou sobre como que as métricas se, vamos dizer assim, elas se balanceiam de alguma forma, contrabalanceiam ali de alguma forma, né? Então, você pode contar, vamos dizer assim, entre aspas, você tentar burlar uma delas, mas aí você vai acabar afetando a outra, você pode afetar a outra. Então, Exato. bem interessante isso aí. Mas antes de passar pro Change Failure Rate, eu queria entender de você aí sobre o lead time, né? O lead time for change ali. O que é exatamente esse lead time? Como é que a gente faz para medir isso? Boa. Lead time tem várias visões diferentes sobre lead time, né? O lead time for change que as fork metrics trazem é o tempo do primeiro commit até esse código estar em produção. Então esse é o lead time for change que a gente olha quando está olhando fork metrics. Mas é difícil de medir, tem que ter algumas ferramentas, não é qualquer time que vai conseguir medir isso aí com facilidade. Então existem outros conceitos de lead time também, que vem muito no ágil ali, né? Existe o lead time quando a gente olha uma issue no Jira, ou seja lá qual ferramenta que a gente está usando, mas quando ela começa, entra lá no fluxo de upstream, ainda vai passar por um discovery, vai passar por tudo mais, percorre, né, todo o board, depois entra no time de desenvolvimento, vai codar e tal, depois vai para a produção. Então, o lead time disso tudo aí, e tudo isso aí pode ser considerado como lead time. Existe um conceito também que às vezes dá uma confundida, que é o cycle time, e aí eu gosto de dizer que o cycle time é um pedaço do lead time, né? Então, eu tenho lead time algo que vai de uma ponta a outra, lead time é um recorte desse ciclo completo aí, né? Então, geralmente a gente olha o cycle time para o tempo que entrou para o time começar a meter a mão na massa até o código estar em produção. Tem algumas ferramentas que nos dão a métrica de PR Cycle Time, que daí é parecido com o que as Fork Metrics trazem, que é do primeiro commit até o código em produção, mas nesse caso é do primeiro commit ao PR está mergeado, está lá na branch master. Ou seja, não garante que está em produção, isso aí vai depender de algumas outras questões para o código ir para produção, né? De uma pipeline para esse código. Então, mas quando a gente foca olhar aqui no lead time for change das fork metrics, ele nos diz que é o tempo do primeiro commit ao código estar em produção. Que é quanto tempo que a gente
reage, quanto tempo que a gente consegue. Essa métrica é muito legal porque ela reflete várias coisas ali, meio intrínsecas ali, as práticas de desenvolvimento, como que a gente, se a gente tem um fluxo de aprovação, a gente tem um gargalo ali no meio do nosso ciclo, né, das nossas práticas. Então, essa métrica é muito interessante por isso, ela nos evidencia gargalos e problemas, né, no nosso ciclo de desenvolvimento. Mas outro ponto interessante do Lead Time for Change é que ele vai nos dizer ali quanto tempo a gente consegue reagir até eventualmente a um incidente, que tem a nossa outra métrica lá do MTTR, né, que é o tempo médio para a gente se recuperar. Mas quando a gente tem um Lead Time for Change alto, significa que nossas práticas ou alguma coisa no nosso pipe ele é muito lento, engessada, isso reflete também nas outras métricas. Então é aquele equilíbrio que a gente estava falando, né? Então uma métrica, de certa forma, também encosta um pouquinho na outra. Sim, sim, bem legal. E eu vou confessar, cara, que tem um ponto assim em relação a essa métrica que me incomoda ali, pelo que eu entendi do livro, né? Quando a gente olha muito para essa parte só do desenvolvimento ou talvez do tempo de deploy ali, esse é um negócio que me incomoda quando a gente mede só esse tempo, porque pela minha experiência, pelas empresas por onde eu passei, é, eu achava interessante medir o todo, sabe? Olhar de ponta a ponta. Por que olhar de ponta a ponta? Porque a gente encontra problemas ali olhando de ponta a ponta em relação vamos dizer assim, a tempo de fluxo e tal, que a gente não conseguiria encontrar, que a gente não saberia que existia se a gente não medisse. Então eu curto muito a ideia de pensar no lead time como o tempo de ponta a ponta, porque a gente vai pensar em, beleza, desde que eu, vamos dizer assim, tive a ideia de um conceito ali, então a gente precisa resolver esse problema. Pô, beleza. Quanto tempo a gente leva até, sei lá, conversar com o cliente? Ou quanto tempo a gente leva até desenhar uma tela? Ou até passar essa tela para o desenvolvedor? Ou até, enfim, ser codado? Aí, enfim, entra lá, abriu pull request, mergeou para deployar e tal, olhar de ponta a ponta. Porque esse olhar de ponta a ponta te dá uma ideia muito melhor de talvez uma métrica ali que a gente até fala dela pouco hoje em dia, mas que na minha visão é muito interessante, especialmente para empresas que estão buscando inovar com maior frequência, que é a métrica de time to market. Então, desde que eu tive a ideia até a gente colocar alguma coisa em produção, quanto tempo a gente leva? Porque se a gente está levando 6 meses para botar uma ideia em produção, putz, as coisas vão mudar no mercado e tá numa velocidade que eu não sei se eu vou conseguir me adaptar, sabe, aquilo que está surgindo. Ou possivelmente alguém vai conseguir fazer alguma coisa na minha frente. Se a gente leva 2 dias para botar um experimento que seja na rua, pô, não, beleza, aí já é um tempo razoável ali. Então eu curto muito mais essa ideia de pensar no lead time de ponta a ponta e não só como uma parte do fluxo ali. Apesar de ser importante também, na minha visão, a gente olhar para uma parte ali específica do fluxo. Uhum. Eu entendo, mas na verdade são coisas complementares. Eu acho que não é ou uma ou outra, né? A gente tem que olhar as duas. O Lead Time for Change é uma métrica muito técnica, então ele vai medir a maturidade técnica do time. Mas isso pode ter um time tecnicamente maduro, né? As métricas mostrando um time tecnicamente maduro, mas que na prática não esteja gerando valor para o negócio. Então, ou que tenha problemas antes de chegar no time de desenvolvimento, como tu citou, né? Então, lá no Discovery, lá no Upstream, a gente tem algum déficit lá que nos deixa muito lentos e tal. E, de fato, o Lead Time for Change não vai pegar isso. Mas a parte que o Lead Time for Change se propõe a pegar, que é o olhar técnico, ele analisa, né, de uma forma muito legal. E aí entra na questão da probabilidade. Então, a probabilidade de eu ter um time que tem um lead time for change legal, curto ali, né, um tempo rápido ali para mudança, é, e tenha ou problemas lá para trás, é baixa. Porque para um time ter um lead time for change baixo, ele vai ter que trabalhar nos outros aspectos. Então o time vai nas retrospectivas conversando para entender como melhorar, eles vão identificar outros gaps, outras coisas que influenciam nessa métrica aí. E, né, e como a gente falou, de certa forma, tudo vai se conectar ali, né? Não é uma coisa isolada. Mas quando a gente tem essa confusão entre lead time, olhar tudo, olhar um pedaço, lead time for change, lead time do gira, o que eu gosto de dizer é isso, é separar as coisas, ter consciência que são coisas diferentes e que elas são úteis de forma complementar. Assim. Então, olhar uma isolada não vai nos dizer muita coisa. Né? A gente tem que olhar o conjunto
para tirar o nosso insight, tirar conclusões. Né? E aí sim, eu acho que é super importante a gente ter esse olhar para o todo, tá? Lá, time to market. É, hoje a gente tem, é muito difícil a gente ver nas empresas, por onde eu passei, enfim, conversando com colegas, é muito difícil a gente ver uma atenção nos fluxos de upstream. Então, lá no upstream a gente pegaria com lead time, né? Então, a gente ia entender, putz, lá no meu upstream eu fiquei aqui 2 meses só para fazer entrevista com o usuário, só para fazer uma POC e tal, sabe? Então, a gente tem pouco olhar e acaba que as nossas métricas também não olham, né? Acabam que não olham para essa parte do upstream. Então, hoje, na minha opinião, isso é um déficit da comunidade, sabe? Então, a gente tem esse arcabouço de coisas para olhar, mas a gente está deixando de lado. Por outro lado, a gente tem amadurecido muito nessas questões técnicas, né, na parte mais técnica. Então, eu vejo hoje os times falando muito mais de POC métricas, vejo os times olhando muito mais, se preocupando muito mais com métricas, né, de qualidade de software. Então é um balanço, mas eu acho que ainda temos muito a evoluir nesse outro lado, né, que seria olhar o lead time de uma forma mais ampla. Agora, focando em lead time for change, eu acho que é uma excelente prática a gente ter esse cuidado ali para o tempo que a gente está levando do primeiro commit até o código para produção, que isso também nos traz bastante insights importantes ali do ponto de vista técnico. E você falou duas coisas aqui que eu achei muito legais, que eu vou frisar aqui de novo, né? Que é, o primeiro, você não chegou exatamente a falar isso, mas eu interpretei dessa forma e eu acho legal falar para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, né? Que é a gente focar onde a gente pode. Então, como líderes de engenharia, talvez a gente não tenha tanta entrada do lado de produto, pensando em descoberta, design, por aí vai. Então, tudo que acontece em upstream, a gente não vai ter tanta entrada. Então, beleza, vamos focar na parte de engenharia e vamos entregar os melhores processos de engenharia que a gente puder. Isso naturalmente vai ajudar a melhorar ali o lead time for change, pensando na parte técnica, né? E um outro ponto que você mencionou, que eu achei bem legal, é que quando a gente fala de um baixo lead time for change, a gente está falando de times cuja maturidade técnica é relativamente alta. Então, times pensando aqui, né? Times com lead time for change alto são times que provavelmente fazem deploys manualmente ou que não têm testes automatizados, aí vão ter que fazer teste manualmente. Então, eles acabam levando muito tempo para conseguir colocar alguma coisa em produção, enquanto que times que já tem os processos automatizados, tudo bonitinho. Então, você, sei lá, mergeia um pull request, ele já faz o deploy automaticamente a partir dali. Ou então, ele roda os testes de forma automática, ou enfim. Então, essa é uma forma muito mais moderna da gente olhar para time de engenharia. Então, achei bem interessante isso também. Mas aí, eu queria saber outra coisa em relação a essa métrica, né, de lead time for change. O que a gente pode fazer para melhorar essa métrica caso a gente não esteja mandando muito bem nela? Última pergunta. Uma excelente prática que vai também influenciar bastante no throughput ali no PR, enfim, na métrica de throughput que a gente vai observando, PRs pequenos, então pull requests pequenos, commits, tem a atomic commits também, né? Mas o que eu sempre falo aqui é PRs pequenos, porque o PR pequeno vai ser mais fácil de quem está olhando ali, né, revisando, vai ficar mais fácil de entender a lógica. A pessoa que está codando, enfim, vai codar uma coisa mais enxuta, vai ser mais rápido. A pessoa que está revisando também vai revisar mais rápido. Quando isso for para a produção, se tiver causado um impacto negativo, também vai ser mais rápido de reverter. Então, uma boa prática é reduzir o tamanho dos pull requests. Isso é uma premissa de que a gente trabalha com pull request, né, que acho que a maior parte das empresas atualmente trabalham. Eu queria voltar nesse ponto de pull request aqui para fazer um comentário que eu acho que vai ser interessante para quem está ouvindo a gente. Quando a gente fala de pull requests pequenos, muito provavelmente a gente está falando também de entregar um escopo pequeno, porque quanto maior o escopo a gente for entregar, naturalmente maiores os pull requests tendem a ser, porque a gente vai mexer em mais código para fazer mais coisas. E pensando no escopo pequeno, para mim é responsabilidade também de quem está na equipe, né? Seja como tech lead, seja como engineering manager, seja como desenvolvedor, cobrar a pessoa de produto para pensar naquela entrega talvez de uma forma mais simples. Então, em vez de fazer uma entrega muito grande, como que a gente consegue
pegar essa entrega e entregar um pedaço menor, mas que já gera valor para o cliente. Então, até colocando em outras palavras aqui, como que a gente consegue pegar essa entrega que, hipoteticamente, vai gerar 100% de valor, essa entrega completa, vai gerar 100% de valor para o cliente, como que a gente consegue, talvez, entregar ali 50% do valor, 70% do valor, 40%, aí o que fizer sentido em cada caso, né? Então, fazendo essa entrega pequena, naturalmente o código vai ser alterado, né? Vai ser menor, um código alterado menor por request vai ser menor e, naturalmente, o lead time também vai ser menor. Então, a gente vai ter o melhor dos mundos aí. E, além disso, se esse tempo é menor, então significa que a gente está colocando valor na mão do cliente mais cedo. Então, a gente consegue ou beneficiar o cliente mais cedo ou beneficiar a empresa mais cedo, caso a gente também se beneficie daquilo, né? De, sei lá, de aumentar a receita, ou diminuir churn, ou enfim, seja lá a métrica que a gente estiver usando aqui. Então, escopo pequeno, para mim, é o ponto mágico aqui de quem está trabalhando ali, né? Inclusive do lado de engenharia. Então, isso aí deve ser cobrado de quem está ali do lado do produto puxando essas iniciativas. Perfeito. São entregas pequenas e incrementais, né? Mas aí tem um ponto interessante, uma dica boa aqui, é sobre a quebra das tarefas, né? Então é sempre fazer uma quebra vertical. Então imagina aqui um bolo, uma torta, né, de aniversário, que tem várias camadas, então começa com pão de ló, depois tem o recheio e tal, lá em cima tem o merengue. Então quando a gente faz uma quebra horizontal, eu estou pegando só a primeira camada lá, a pessoa vai comer só o merengue, né? Se eu fizer um corte vertical, eu vou cortar um pedaço, uma fatia pequena do meu bolo, mas quem receber tem todas as camadas, ou seja, recebeu já tem um valor ali, né? Quando a gente traz isso aí para o desenvolvimento de software, coisa muito comum, um erro comum que a gente vê por aí, é pessoas quebrando a tarefa. Tem lá um formulário para fazer. Parte de front é uma tarefa, parte de back é outra, às vezes tem uma outra tarefa lá que é para fazer os testes, às vezes tem outra que é só para fazer log, tudo coisas separadas, né? Mas, putz, terminei a primeira, tem só uma camada de cima, né? Só o merengue ali, então não me gera um valor eu ter só o front, ou ter só uma parte ali do back. Então é pensar como que a gente pode pegar, fazer cortes verticais, ou seja, eu vou pegar uma fatia dessa minha feature e vou ter a parte do back, a parte do front, a parte de observabilidade, tudo já nessa fatia, né, pequena, e vou mandar para produção. E aí no próximo ciclo, eu vou, na sequência, eu vou pegar outra fatia e mando para produção. Depois de um tempo a gente vai ter um bolo lá. Então, e aí uma outra dica legal aqui também é usar feature toggle, né? Porque às vezes a gente faz uma fatia, leva para produção, mas essa fatia sozinha lá não gera o valor esperado, ou às vezes até fica algo incompleto ali, pode eventualmente até quebrar o outro fluxo. Então a gente usa a feature toggle. Então a gente consegue ter uma cadência, um lead time for change baixo, um um throughput alto, mas mesmo com a feature, enfim, com a iniciativa ali inacabada. Mas eu já coloquei o meu trechinho de código lá em produção. Já consigo analisar algum side effect que esse código pode ter causado, né? Mas ele está desabilitado com feature toggle. Então, o feature toggle também é uma boa dica aí para diminuir o lead time for changes. Feature toggle, quebras verticais, diria, e PRs pequenos, sim. Eu diria que essas três são bons caminhos aí para seguir. Excelentes pontos. E voltando aqui para a nossa próxima métrica, né? Que é para dar tempo da gente falar de todas, e a próxima é o MTTR, né? Que é o Mean Time. Desculpa. O MTTR é o Mean Time to Restore, ou Mean Time to Recover, né? Como eu vejo em alguns lugares também. Eu queria que você explicasse o que é exatamente essa métrica, como é que ela funciona ali. Boa. O R também tem várias interpretações, né? Pode ser repair, restore, resolve. Então, e existem diferenças entre elas, tá? Resolve, por exemplo, ele conta o tempo médio, aliás, dando um passinho para trás, a gente está falando aqui de incidentes, tá? Então, tive um incidente. O tempo médio, MTTR, né, seria o Mean Time to Recover. Então, o tempo médio para me recuperar desse incidente. Quando a gente tem um MTTR olhando para o Resolve, ele olha o tempo médio para resolver isso na raiz. Então, não é só para eu restabelecer o serviço, mas sim para atuar na causa raiz. No livro Accelerate, a gente traz o Recover, né? Então, é para restabelecer o serviço.
Então, eu tenho meu serviço lá em produção, algum problema tirou ele do ar, causou alguma indisponibilidade. Pode ser geral ou em parte do meu serviço, né? E aí, nesse momento, eu estou com um incidente ativo. Quantas horas ou quanto tempo eu levo, na média, para me recuperar quando acontece um evento desse? Então, essa é a métrica de MTTR. E ela é muito importante também a gente acompanhar, que quando a gente está indisponível, geralmente dinheiro indo embora, assim, para as empresas, né? São ou empresas que deixando de gerar receita ali de alguma forma. Então é uma disponibilidade que está afetando os clientes, gerando insatisfação, né? Baixa a satisfação dos clientes. Então tem impactos muito grandes, né? A gente ter ciclos de incidentes com tempo, duração de incidentes muito altos, né? O livro ele fala bastante de MTTR, mas eu gosto muito de acompanhar junto o MTBF, que é o Mean Time Between Failures, que é o tempo médio entre um incidente e outro. A grosso modo falando, na conta ele tem que descontar o tempo, a duração de disponibilidade, tá? Mas falando de uma forma mais geral, assim, é o tempo médio entre um incidente e outro. Esse é o MTBF, que não está na Forkmetrics, tá? O que está na Forkmetrics é o MTTR, que aí é o tempo médio para eu me recuperar desse incidente. Mas como eu citei o MTBF porque é legal observar as duas, porque enquanto uma está olhando quantas vezes por mês ou por semana ou por quarto eu estou tendo incidente, a outra está olhando quanto tempo eu levo para me recuperar. Pode ter um time com uma aplicação simples, por exemplo, e o MTTR seja baixo. Só que o MTBF é alto, ou seja, eu tenho direto incidentes, mas quanto eu me recupero rápido. Ok, é bom eu conseguir me recuperar rápido, né? Mas o volume alto de incidentes também causa um grande impacto negativo. Por isso que eu sempre recomendo às empresas e às pessoas a olharem também o MTBF, tá? Ter como alguma meta, alguma coisa mais dia a dia ali, olhar MTTR, mas não ignorar o MTBF, que também é muito importante. Mas falando de MTTR, então, né? Então, existem algumas ferramentas também, assim como as outras métricas que eu citei. É difícil, não é tão simples de medir essa, tá? O MTBF, aliás, o MTTR, ele vai depender de alguma integração com algumas ferramentas, então não é uma métrica tão fácil de medir, mas é importante dedicar, investir um pouco de esforço para conseguir ter essa medição, porque depois que a gente começa a acompanhar essa métrica, essa é uma das métricas legais de acompanhar, que a gente vê muito nítido a maturidade do time subindo, sabe? Então, experiência própria, assim, trabalhei em times que tinha muito incidente, putz, e às vezes dava incidente e ficava meio não escondido assim por má índole, mas o time acabava não evidenciando muito o problema, sabe? Quando a gente traz essa métrica de MTTR, a gente, além de evidenciar o problema e dar mais transparência sobre isso, gera mais aquele incômodo nas pessoas. E, putz, tá alto, galera, vamos melhorar isso. Então, as pessoas começam a se dedicar mais, começam a colocar foco, né, em resolver os problemas na causa raiz. Esse que eu acho que é o grande X aqui do MTTR. É a resolução na raiz. Apesar de que o R aqui fala em só se recuperar, mas a gente tem muito tempo de indisponibilidade entre cada incidente, aí o time começa a se perguntar, mas como que a gente pode fazer para não ter mais esses incidentes, né? Ou diminuir de uma forma mais relevante assim, esse nosso tempo médio. E aí que entra aquelas conversas que são as muito ricas, né? Para entender na raiz dos problemas, para entender por que a gente está priorizando nessa nova frente, sendo que a gente tem essa dívida técnica que está nos gerando todo esse tempo de disponibilidade médio aqui. Então, o MTTR é legal para isso, ele nos ajuda também a priorizar iniciativas frente a novas coisas versus a melhorar a fundação, atuar em dívidas técnicas, né, resolver problemas. Então, eu gosto muito do MTTR por isso. Bem interessante. E aqui eu até suponho que a maior parte dos engenheiros ou líderes que tiveram vindo a gente concordam aí com, beleza, pô, é importante ter um MTTR baixo, mas a questão é, como que a gente consegue fazer isso, né? Então você chegou a mencionar ali sobre resolver problemas na raiz e tal, mas como que, assim, pensando mais com uma cabeça de líder, assim, como que você estimula
vamos dizer, engenheiros ali na equipe a se preocuparem com o MTTR e a trabalharem para que ele seja pequeno? Aí entra também as questões de negócio, né? Então, o Forkmetrics vai ver muita maturidade técnica. A gente tem que olhar também um set de métricas de negócio. Como que estão os econômicos do negócio, né? Então, é importante que as pessoas de engenharia, elas também passem a olhar mais para esses outros números, para essas outras informações, para entender que o esforço, nossa atividade técnica, ela reflete lá. Então, de alguma forma, essas métricas de negócio, aí o MTTR ela nos evidencia melhor ali problemas dos econômicos, por exemplo, né? Então isso vai nos estimular mais a resolver na raiz. E aí também aquela questão que é sempre aquela dor, né, da galera de engenharia, as famosas dívidas técnicas. Então, putz, eu tenho muita dívida técnica, eu fico muito lidando aqui com meu legado, não consigo evoluir, nossa evolução é lenta, sinto que tem uma âncora aqui nos segurando e tal. Mas para as pessoas de negócio isso aí fica meio abstrato. Como que a gente consegue evidenciar melhor isso para as pessoas de negócio? MTTR, começar a usar métricas de incidentes. Então a gente faz, que no caso da Acreditas, a gente conta como tempo de indisponibilidade. Acreditas, para quem não conhece, nosso produto principal aqui é empréstimo, né? A gente faz empréstimos com algum bem como garantia. Então a gente tem um termo que a gente chama que é originação, que a gente está originando para os nossos clientes, né? Originação financeira, no caso. Então a gente consegue saber que um X tempo de indisponibilidade impactou a nossa originação em tantos milhões. Então a gente começa a ter essa visão, putz, esse incidente aqui que aconteceu, a gente estamos olhando para ele, a gente está gerando métricas, traqueando isso aqui, a gente sabe que essas 5 horas indisponíveis afetaram aqui em X milhões aqui nossa originação potencial, né? Então a gente começa a também ter aquele olhar mais, putz, pensando no cliente. Então esse tempo de indisponibilidade foram clientes insatisfeitos, clientes que tentaram fazer alguma coisa e se frustraram, né? Então a gente traz muito essa visão também para o cliente, olhar para o negócio e junto com a engenharia a gente começa a entender melhor onde que a gente deve priorizar nossos esforços. Então, quando a engenharia está dizendo que tem muita dívida técnica, mas não consegue provar isso de alguma forma ou dar visibilidade disso de alguma forma, a partir do uso do MTTR, de outras métricas ali de incidentes, a gente passa a ter mais insumos. Então, numa conversa de priorização, num planejamento do quarter, onde a gente vai decidir o que a gente vai atacar, a gente vai ter muito mais insumo mesmo, né, inputs para dizer, putz, galera, em vez de a gente iniciar essa nova frente, quem sabe a gente resolve essas dívidas técnicas aqui, que estão nos gerando todo esse problema aqui de incidentes, né? A gente tem, olha aqui os incidentes que a gente teve no quarto, que teve 8, 12 incidentes com MTTR de 6 horas cada um, por exemplo. Então a gente começa a ter insumos e isso começa a gente negociar foco e investimento num backlog mais técnico, no backlog de engenharia, no backlog fundacional, né? Então aquela impressão de que a gente não atua em engenharia também vai diminuindo. E aí uma dica legal aqui, como reduzir o MTTR? Pensando mais aí no recovery, tá? Reestabelecer o serviço, sem atuar na causa raiz, mas que também é super importante. Rollback. Então, ter um fluxo fácil de rollback. Isso é meio que mágico ali. Então, às vezes, eu já passei por times que o MTTR era de mais de 24 horas. A gente ficava, então, 24 horas, aí úteis ocorridos aqui não faz diferença, mas, enfim, eram 24 horas aqui para resolver um problema. E aí foi muito legal. Depois de um tempo a gente trabalhando nisso, olhando para essa métrica, né, a gente melhorou alguns processos, melhoramos coisas e tal, e reduziu, sei lá, de 24 horas foi para 16. Legal. Mas o pulo do gato, né, foi quando a gente melhorou o nosso fluxo ali de deploy com uma facilidade para rollback. Rollback no botãozinho lá do pipeline. Cara, aí foi de muitas horas para menos de 1 hora, nosso MTTR. Então, identificamos uma disponibilidade, apertamos o botão, rollback e voltou. Aí beleza, agora com calma, com o tempo a gente entende o que foi e vai atuar. E aí quando a gente identifica que a causa raiz é alguma coisa mais fundacional ou vem de uma dívida técnica que a gente já conhece, aí é muito importante que a gente tenha um investimento para atuar de fato nessa causa raiz, né? E não só
botar um band-aid ali na hora. Então isso também é ponto importante. Total, total, cara. Né? Indo aqui para nossa última métrica, para dar tempo da gente falar de todas, que é a Change Failure Rate, né? Como você já comentou um pouquinho sobre ela mais cedo, que é sobre a taxa de falhas que a gente tem, né? Ali relacionados a, vamos dizer assim, a quantidade de deploys que a gente tem. Então, se a gente tem, vamos dizer, 10 deploys e tem 10 falhas, então a taxa é 100%, porque todos os deploys geraram alguma falha Uhum. ali. Daí eu queria até dar um salto aqui, em vez de a gente pensar um pouco na definição dela, queria pular para como que a gente mede isso, né? Porque é o tipo de métrica que é muito difícil medir. Eu não sei se você usa alguma ferramenta, se você recomenda alguma ferramenta que simplifique essa parte de medir. Porque, pelo menos nas empresas onde eu trabalhei, a gente teve muita dificuldade de conseguir medir isso. Daí eu queria entender como é que você fez, enfim, por onde você passou. Claro. Essa, de fato, eu diria que é a mais difícil de medir mesmo. A gente tem uma ferramenta que nós usamos, a Code Climate, ela é bem boa e ela tem uma métrica aproximada dessa aí, tá? Que é a Defect Rate. Não é a Change Failure Rate, como o livro traz ali, mas é algo que se aproxima. Como que a gente consegue ter essa métrica mais precisa? A gente precisa ter uma integração, a integração das ferramentas, né? Então a gente tem que integrar CircleCI, seja lá qual ferramenta que a gente usa para deploy, Jenkins, alguma coisa, integrar essa ferramenta com alguma outra ferramenta aqui de análise às vezes de código estático, a gente pode fazer alguma integração ali para conseguir fazer esses tracks e pegar de fato a definição da métrica ali, né? Mas qual que é a minha dica, tá? Geralmente a gente vê dificuldade, isso é uma coisa do ser humano, né? A gente vê alguma dificuldade, dá aquela procrastinada, desiste, vai para o outro lado, né? Então, uma dica que eu dou aqui, as métricas vão ser difíceis, começar a medir, assim, algumas delas, né? Principalmente essa, vai ser difícil. Então, vai por algum caminho que você já tenha mais à mão. Então, por exemplo, uma coisa que é muito mais fácil os times começar a medir é a cadência de bugs. Então, começar a medir volume de bugs. Então, quantos bugs que eu estou tendo? Cycle time de bug. Cycle time, daí... Eu falo gira, né? Eu vou citar bastante gira, mas, enfim, se aplica para qualquer sistema aí. A gente tem o tempo médio que aliás, o tempo que essa atividade ficou em desenvolvimento, né? Então a gente consegue traquear ali pelo próprio Gira ou outras ferramentas quando que entrou ali para desenvolvimento e quando que a gente colocou em concluído. Dependente se esse concluído já foi para produção ou não. O ideal é que a gente consiga integrar com um pipeline lá de entrega contínua e tal e ter essa métrica no detalhe. Quando não tem, tudo bem, aceite isso e vá com o que a gente tem, né? E é que eu estava dizendo, cycle time de bug, isso é muito legal. Então, nessa sprint, a gente gastou aqui X horas com bug. Na próxima sprint, a gente gastou 2X horas com bug. Aplicamos algumas melhorias, conversamos aqui na retrospectiva, atuamos na raiz, putz, caiu aqui pela metade esse tempo. Então, a gente começar a entender como que está nosso volume de bugs já é uma boa prática para a gente se aproximar dessa métrica de change failure rate, tá? Então é uma boa prática. A métrica em si vai ser difícil de medir, vai demandar alguma ferramenta, assim, não vai, com as ferramentas tradicionais, comuns aí que a gente usa no dia a dia, não dá, a gente tem que ter alguma coisa complementar, tá? Tem que estar. Outra coisa importante, times que ainda não têm maturidade ali numa pipeline de CI/CD, que ainda faz algum deploy meio manual, aí vai ser mais difícil ainda de medir, né? Então vai tudo depender do nível de automação da esteira ali todo do time, né? Nível de automação e das ferramentas. E aí entra a questão de investimentos, né? Algumas ferramentas geralmente elas não são gratuitas, né? Para times maiores e tal. Então vai depender desses fatores. Mas a minha dica é não vá tanto nesse detalhe, nessa necessidade do perfeccionismo, sabe? Vai com o que tem. E bugs é algo que a gente já tem, cycle time é algo que já é relativamente fácil de medir, começa por aí. Aí tu vai conseguir identificar quanto tempo que a gente está levando para resolver nossos bugs, pode fazer um throughput de bug, contar throughput de bugs, né? Então, e aí relacionar
putz, eu tenho essa minha cadência aqui, meu throughput, eu tenho meu lead time for change, eu tenho esse meu cycle time de bugs. Começa a olhar essas métricas que você tem à disposição, começa a olhar elas em conjunto, que isso vai começar a gerar insights. E aí esses insights aí a gente vai conversar na retrospectiva, né? E aí entra aquele ciclo de melhoria contínua. Então, o grande ponto aqui é a melhoria contínua, né? Eu acho que a gente não tinha citado ainda esse termo aí. Melhoria contínua é para isso que serve. Então, as métricas, elas não são para comparar, não são para remunerar, não é para dar bônus. Super errado, tá? Algumas empresas eu já vi assim, atrelar algum bônus, algum reconhecimento com o atingimento das métricas. Eu não recomendo, certo? Então, a métrica não é para isso. A métrica é para gerar uma necessidade de melhoria. Então, é uma questão até cultural, né? Tem uma questão interessante aqui do cérebro do ser humano adulto, é que a gente só aprende o que a gente sente a necessidade de aprender. Então, se alguém for lá e chegar assim, lê esse livro aqui que tem as fork metrics que tu vai aprender. Putz, se eu não sentir a necessidade de aprender isso aí, eu posso até ler o livro, mas não vou absorver esse conteúdo. Agora, o que a gente tem que gerar, e daí isso é uma dica importante para os líderes, né, que estão nos assistindo aqui, nos escutando, gerar a necessidade. Então, a gente tem que gerar no nosso time a necessidade nas pessoas delas quererem ser melhores do que elas foram ontem. Elas entrarem num ciclo de melhoria contínua. Então, apresentar as métricas é o primeiro passo, né? Então, aqui é uma questão cultural bem interessante, assim, legal de trabalhar e ver a evolução. Outra coisa importante, não é do dia para a noite, não se frustre, assim, não vai ser em um quarto, ou sei lá, um mês. Vai demorar, né? Leva um tempo para as coisas pegarem. Então, acho que também esse é um ponto importante. Não sei se tu já quer fechar, mas eu tenho mais algumas outras dicas, assim, meio genéricas, assim, não de alguma Manda métrica brasa, manda específica. brasa. Uhum. Boa. Então, uma outra dica legal aí, galera, quando a gente tem mais de um time, né, que a gente está medindo, evitar comparações, porque isso aí gera ruído nos times. Então, quando a gente está numa reunião, assim, mais, num papo mais geral da tribo, da empresa, que a gente vai levar números, o que é importante, a gente levar nossas métricas, levar nossos resultados, mas evitar levar os números em si, né? Mas sim levar a tendência. Então, eu vou desenhar um gráfico que vai ter as barrinhas, vai mostrar a tendência, mas não vai dizer se é 10, 20, 30, 50. Só vai mostrar a minha tendência. Porque eu vou mostrar o time A com o time B. O time A pode ser que tem um MTTR de 10, enquanto o time A tem MTTR de 2. Aliás, o time B tem MTTR de 2. O time B é melhor? Não quer dizer. O contexto do time B pode permitir que ele tenha esse MTTR. Só que quando a gente leva isso para fora da squad, numa visão que tem o time A e o time B apresentando os seus resultados, gera comparação e aí gera ruído. Então não levem os números, levem só as barras, né, as linhas, as barras, as tendências, sem mostrar o número cheio ali. Tá? Isso é importante. Essa é uma dica. A outra dica é a gente levar métricas e levar nossos indicadores, números para todos os encontros do time. Então, na daily, abra algum dashzinho que tenha métricas. Na planning, vamos olhar para alguma métrica. Principalmente na retrospectiva. A retrospectiva tem que ser, eu até sempre indico que reserve ali um pedaço da retrospectiva para abrir o seu dash de métricas, e esse dash pode começar a ser no Google Sheets, tá? Outra dica legal, Google Sheets é bom para começar a fazer algumas brincadeiras, depois pode ir para o Data Studio, ou para times aí que tem mais investimento, aí contratar alguma ferramenta mesmo, né? Mas o Google Sheets atende perfeitamente. Então, reserve um pedaço da retrospectiva para olhar para as métricas e discutir em cima delas, que aí vão gerar muitos insights e muitas ideias de como melhorar. Ninguém melhor que o próprio time para saber o que precisa ser feito para melhorar as suas métricas, né? É um contexto muito individual. Então, o que funciona num time não quer dizer que vai funcionar no outro. Então, é muito importante que os times escutam isso. E para gerar essa necessidade que eu citei do ser humano, ali de, putz, eu quero ser melhor, preciso melhorar, então a gente bombardeando as pessoas com essas informações ali no dia a dia,
e relacionando também com os impactos no negócio, isso é o que vai gerando aquele desejo, aquela necessidade, e aí naturalmente as pessoas do time vão buscando mais conhecimento, vão se aprofundando e vão disseminando esse conhecimento aí dentro do time. E aí é o que eu acho que melhor funciona quando isso vem de dentro para fora, quando o time, então a dica para o líder, né? É dentro da squad gerar a necessidade e de dentro para fora isso vai nascer. Então acho que são as dicas aí que eu tinha para hoje. Muito bom, muito bom. Você falou muita coisa legal, cara. Eu queria só trazer dois pontos aqui, fazer alguns comentários em cima, né? O primeiro é que você mencionou lá no começo da tua resposta, que é sobre começar com o que o time tem hoje. Então não precisa se preocupar com, é muito difícil de medir, não tem como. Começa com simples, começa com contar bugs, enfim, dá para começar com algo bem trivial assim, né? E para mim esse é o famoso, o excelente é inimigo o ótimo é inimigo do bom, desculpa, né? Então Uhum. é esse caso, cara, começa com o que tem e ao longo do tempo vai desenvolvendo, vai evoluindo e tal, isso é muito importante, muito importante. E o segundo ponto é sobre focar ali nas métricas, né? Então o que importa no fim das contas não é o número em si. Até porque existe uma lei, vamos dizer assim, né, chamada lei de Goodhart, alguma coisa assim, o Goodhart's Law, Uhum. que fala que quando quando a métrica se torna o objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, se a gente falar ali, pessoal, nosso objetivo agora, como equipe, é alcançar um lead time de tanto. Então a gente, cara, existe uma tendência natural do time fazer o que for necessário para alcançar aquele lead time. Mesmo que isso possa comprometer o código, possa comprometer as entregas de negócio e tal. Então o que importa aqui não é a métrica pela métrica, mas é usar a métrica para a gente saber se o time está caminhando numa direção boa. Então, não, sabe, não se trata de chegar lá a qualquer custo. Isso é muito importante deixar na mente da galera para evitar até aquela questão de se comparar, se sentir mal por conta de uma métrica. Beleza, o ponto não é esse, o ponto é como que a gente está evoluindo ao longo do tempo. Então foi muito bem pontuado aí por você. Daí só para finalizar aqui, eu queria te perguntar ali quais foram as maiores dificuldades que você teve aí na implementação dessas técnicas, ou melhor, dessas métricas, nas Uhum. empresas por onde você passou, nos times por onde você passou ali, o que foi difícil fazer? Legal. A maior dificuldade começa em medir, né? Então, ter esses números aí não é algo trivial. E aí é aquela dica que a gente conversou, né? Comece pelo simples, comece com o que você já tem. Depois, eu diria que a segunda maior dificuldade foi aí nos indivíduos para que as pessoas entendessem que aquilo ali não era algo para avaliar elas ou para uma intenção de cobrar elas por algo, né? Ou, putz, todo mundo tem agora que chegar nesse target, que aí entra bem no ponto que tu citou, né? Não é a métrica pela métrica, ele só alcançar ela. É toda a prática, boas práticas que vem por trás disso, né? E o objetivo é fazer software com qualidade. Para fazer software com qualidade, a gente tem que estar num ambiente colaborativo, um ambiente onde tenha confiança entre nós, ter um ambiente, muitas vezes, que a gente pode inovar, né? Então, um ponto muito importante, que não tem nada a ver com a questão técnica, mas é a felicidade. A gente tem que estar num ambiente onde a gente esteja num time feliz. Então, quando a gente traz uma coisa diferente para o time, pessoas que não estão acostumadas, a gente traz uma métricas, números e tal, gera aquela, putz, agora vão me medir, vou ser avaliado e tal. Isso tende é, a afetar esses outros pilares que eu falei, né? Confiança, colaboração e tal. Então é muito importante a gente ter conversas francas com o time sobre o real objetivo por trás disso, que é software de qualidade, estar num ambiente legal de trabalhar, para que a gente garanta que esses aspectos aí não vão contaminar as métricas, né? Como assim contaminar as métricas? Atingir ela só por atingir, de qualquer jeito, e botando um monte baixando a qualidade do meu software, né? Mas maquiando ali que as métricas estão tão bonitas. Então não é isso. Então eu acho que a maior dificuldade depois da questão da medição foi essa questão cultural mesmo, né? O aspecto cultural. Que aí até tem, depois dei umas googadas aí, Data Driven Culture para time de engenharia, né? Alguma coisa nessa linha aí. Como criar uma cultura para time de engenharia orientados a dados. Então isso aí tem algumas dicas legais ali, que entra muito no campo até psicológico, tá?
vai além da parte técnica. Então, isso é importante a gente, para a liderança, ainda tá com isso no radar. E só para fechar aqui, enfim, queria abrir um espaço para você fazer o seu jabá, passar sua mensagem final, fica à vontade. Cara, legal, brigadão aí. Agradeço muito aí pela oportunidade, pelo espaço. Putz, é bem legal estar conversando aqui. Eu não tenho tanta experiência aqui em gravar podcast e é uma coisa que eu me amarro, assim, escutar e agora estar aqui no outro lado, né, compartilhando aqui minhas experiências, sendo fantástico. Estou muito feliz, obrigado de verdade. E é isso aí, galera. Eu acho que o legal aqui da nossa área é a colaboração, né? A gente tem a comunidade, é algo muito fantástico que a gente tem. Então, fico à disposição aí também. Depois, se quiserem procurar no LinkedIn, é um prazer bater um papo com quem tiver interesse, ajudar de alguma forma. Eu tenho uma bagagem bem interessante, já passei por empresas grandes, pequenas, passei por vários desafios aí. Com certeza aí, se eu tiver condição de ajudar vocês, eu vou fazer muita questão de fazer isso. Então, é isso aí. Obrigadão, Edu, pelo espaço. Valeu, cara. Muito obrigado de novo aqui pela tua presença. Um abraço e a gente se vê por aí. Até a próxima. Valeu.